Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos a esse tempo que nós vamos chamar de 40 dias com Deus. Nós estamos começando a Quaresma, e a Quaresma são esses 40 dias que antecedem a Páscoa, e para nós cristãos é um tempo de preparação, um tempo de quebrantamento, um tempo de busca da presença de Deus. E esse ano, de uma forma muito especial, a gente quer convidar você a fazer esses 40 dias junto conosco, num tempo de devocional, num tempo de oração, num tempo de estar diante de Deus, né? A Quaresma é esse caminho, essa travessia que desloca a gente, né, para um novo, para uma novidade. Longe de ser mais uma data no calendário cristão, que a gente pode passar por ela como a gente faz habitualmente pelas datas, a Quaresma nos convida a nos deslocar desse lugar comum, desse lugar da continuidade, para repensar a nossa caminhada, para repensar a nossa jornada de fé. E esse ano a pergunta que fica norteando a nossa caminhada de Quaresma, né, é o sentido, o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Essa pergunta vai nos guiar durante esses 40 dias, durante esse tempo que a gente vai refletir, durante esse tempo que a gente vai orar. E uma prática aqui em casa que a gente tem é de todo o tempo da Quaresma a gente separa, né, individualmente e aqui como família também, para um tempo de retiro. Não sei se você já tem esse hábito, não é um retiro, né, tradicionalmente, como a gente faz nas nossas igrejas, que a gente sai de um lugar e vai para um outro lugar e fica retirado durante um tempo, mas um retiro pessoal, onde a gente retira o nosso coração para um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de busca da palavra, um tempo de quebrantamento. Então, eu te convido a se desafiar nesse tempo de 40 dias a uma vida de oração mais intensa, a uma busca especial pelo Senhor, buscando estar sensível à sua voz, à sua direção, à sua orientação para a sua vida. Bom, a gente começa hoje, né? Deixa eu me apresentar, eu sou a Tayana, sou pastora aqui da Igreja Metodista, e a nossa primeira reflexão de hoje, ela tem um título que é Tudo Começa em Deus. Eu quero te convidar a ler o texto de Colossenses, do capítulo 1, verso 16, que diz assim: Pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Nós estamos em busca de propósito para as nossas vidas, né? Por que é que eu estou aqui? Essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo há milhares e milhares de anos como seres humanos. E muitos filósofos, muitas pessoas tentam responder essa questão. E as respostas, elas vêm de formas variadas, mas normalmente elas são muito egocêntricas. E hoje o que eu queria refletir com você diante desse texto e diante desse desafio, dessa pergunta, diante desses 40 dias que temos pela frente, né? Ela não vai estar respondida hoje, a gente vai respondendo aos poucos, é pensar que as coisas, elas não começam em nós. A questão não sou eu, a questão não é você. O propósito das nossas vidas, ele é muito maior do que qualquer realização pessoal, do que qualquer sonho que a gente tenha projetado, do que qualquer desejo do nosso coração, do que qualquer busca por felicidade, por desejos alcançáveis. O nosso propósito, ele está em outro lugar. Ele está para além do que eu quero ser, do que eu quero fazer, dos objetivos da minha vida, das minhas ambições, dos meus sonhos. A Bíblia diz que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas. Então a nossa vida, a nossa existência, a nossa caminhada, tudo isso está em Deus. Então, se você realmente gostaria de encontrar o propósito para a sua vida, talvez seria interessante nesse tempo você talvez mudar o foco. Onde você está procurando esse propósito? Onde você está o buscando? Talvez a gente precise trocar esse foco e direcionar esse foco para o lugar correto. O foco não está em nós, o foco está em Deus. Se a gente, na nossa atualidade, então, já a gente tem
essa proposta muito clara diante de nós, né? Quando alguém está em busca de propósito, alguém está em busca de descobrir, né, para que nasceu, a gente encontra muitos livros de autoajuda, inclusive, a gente poderia classificá-los assim, que nos ajudam, né, a atingir metas, a alcançar sucesso. Então, esses livros, eles são bastante egocêntricos, né? E eles propõem, né, que você precisa descobrir quais são os seus sonhos, definir os seus valores, estabelecer as suas metas, descobrir, né, em que é que você é bom, aspirar grandes objetivos, não se cansar da luta, ser muito disciplinado, acreditar em si mesmo, envolver outras pessoas, não desistir jamais. E todos esses temas que eu coloquei aqui, que são temas que ajudam a gente a se organizar para obter sucesso, né, ou ser bem-sucedido, eles podem nos ajudar nessa caminhada. Eles podem nos ajudar a conseguir aqueles planos, a conquistar os nossos planos, a realizar os nossos sonhos, a alcançar, né, os objetivos que nos propomos a alcançar. Mas a gente pode ser bem-sucedido, a gente pode ser alguém de sucesso para esse mundo, a gente pode ser alguém que aos olhos, né, da nossa sociedade é a pessoa que se realizou e ainda assim viver uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Quantas pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, sem valorizar as coisas que realmente importam. Então, esse tempo que nós estamos separando para conversar, ele não vai nos ajudar, né, a encaixar mais coisas na nossa agenda, a fazer mais coisas para Deus. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é ensinar talvez você a fazer menos, a descansar mais em Deus, a encontrar no lugar correto o propósito para a sua existência, a entender o que Deus pretendia ao criar você, o que Ele idealizava, o que Ele sonhava quando te criou. Mais do que ficar aqui conjecturando sobre várias coisas, nós queremos ir lá no lugar correto e encontrar a revelação de Deus para as nossas vidas. Esse será o nosso desafio durante esses 40 dias. O texto sagrado diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo uma mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Nós não somos o ponto de partida. O ponto de partida é Ele. Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de todas as coisas. Então, nosso desejo nesse tempo de Quaresma é que a gente consiga descobrir a nossa identidade, o nosso propósito, através de um íntimo relacionamento com Jesus Cristo, através de uma proximidade com Ele. E se você ainda não caminha assim tão de perto com Ele, eu te convido nesse tempo a colocar o seu coração diante dEle, a colocar a sua vida diante dEle e a pedir que Ele te oriente, que Ele te responda, que Ele te direcione nessa jornada. Nosso desafio, quando nós refletirmos durante esse dia todo, quando nós estivermos pensando sobre o propósito das nossas vidas, você estiver pensando, qual o propósito da minha vida? Então, queria que ficasse um tema para sua reflexão. A questão não sou eu. Essa é a grande questão. E a gente vai caminhar em direção à questão real. E o versículo que eu queria que você ficasse aí refletindo durante esse dia, versículo que nós começamos essa reflexão: todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Desafio para nós hoje, né? E a pergunta para nós é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como eu posso me lembrar de que a vida, na verdade, é viver para Deus e não para mim mesmo? O mundo tem, né, falado tantas coisas, as vozes ao nosso redor são tantas.
como manter o nosso coração centrado naquilo que é essencial, naquilo que direciona a nossa jornada para um lugar que é eterno. Como manter o nosso coração centrado na mensagem pura do Evangelho e não nas coisas todas que estão sendo ditas para nós. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Esse é nosso caminho, a nossa jornada para nós começarmos. Eu quero orar com você. Quero chamar você para colocar-se diante de Deus nesse momento. Começa mais um dia. Hoje é o primeiro dia dos próximos 40. Algumas pessoas jejuam ou buscam a Deus em busca de obter coisas, de ganhar coisas. Elas jejuam com o propósito de que Deus as conceda bênçãos. Nós já temos a maior bênção. E esse não é um desafio nesse sentido. O desafio que nós queremos que você assuma é de ter um coração em Jesus, ouvindo a Jesus e caminhando com Ele. Vamos orar nessa manhã? Deus te deu uma manhã, um dia abençoado, uma quaresma abençoada, que Ele te dê sensibilidade para ouvir a sua voz durante esse tempo, que Ele te dê visão e que Ele te dê ousadia, porque, inclusive, para a gente caminhar mais perto de Jesus é necessário coragem, porque esse é um grande desafio. Vamos orar. Deus de bondade, de graça, nós começamos uma jornada hoje, Senhor. Uma jornada de oração, uma jornada de jejum, uma jornada, Senhor, de reflexão, mas especialmente, Senhor, uma jornada de sensibilidade, de coragem. Deus, nós queremos te louvar pelo dia que o Senhor nos deu, te louvar por esse tempo que o Senhor nos concede, te louvar pela tua palavra que está diante de nós, te louvar, Senhor, porque o caminho está posto e nós precisamos de coragem para trilhá-lo. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê, Senhor, corações abertos, ouvidos e olhos abertos, Senhor, dispostos a ouvir, dispostos a percebê-lo, dispostos a sentir, Senhor, a tua presença que nos transforma, que nos impulsiona, que nos capacita. Deus, o mundo diz tantas coisas ao nosso redor, mas nós queremos ouvir a tua voz. Queremos entender, Senhor, o teu chamado e o teu propósito para nós. Sabemos que não começa em nós, que toda a vida, Senhor, tudo inicia em ti, Senhor, e em ti encontra propósito. Ajuda-nos a colocar-te como centro das nossas vidas, como orientação para a nossa jornada. Não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso caminhar cotidiano. Eu quero pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida da minha irmã e do meu irmão, que se conecta conosco nessa manhã. Quero pedir que o Senhor cuide de cada coração, de cada mente. Quero pedir uma bênção especial sobre o dia que começa, sobre esta jornada. Quero pedir que o Senhor abençoe a nossa cidade, Senhor. Que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos faça, Senhor, mais próximos de Ti para sinalizarmos o Teu reino neste lugar. Eu peço isso e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Todos os dias, nesse mesmo horário, nós vamos nos reunir, às vezes eu, às vezes Cristiano estará aqui com você, e teremos aí os nossos 10 a 15 minutos de reflexão para começarmos bem o nosso dia. Abençoadas e abençoados pelo Senhor. Que Deus te dê graças nesse início de manhã e que Ele nos faça caminhar mais próximos dele. Esse é o nosso desafio. Um cheiro, fiquem com Deus.